né? Para quem não me conhece, meu nome é Felipe. Eu fui junto com o Paulo e com o Thales. A gente lá em 2016 teve contato com a modalidade do LibreFire, né? E aí trouxe efetivamente para o Brasil em 2019, né? O LibreFire, para quem não conhece ou está chegando aí de sopetão na live, é um software criado em 2004 nos Estados Unidos por um cara chamado Scott, né? E aí ele não é um sistema basicamente tradicional, como você vê de artes marciais ou outros modelos, né? O Libre ele tem uma proposta muito agressiva, né, de trazer soluções para facas, geralmente facas pequenas, tamanho de canivete, EDC, as famosas foot knives, né? Ele não foi feito pensando como a gente que é instrutor de careia, né, que vem com arma longa, facão. Ele é realmente uma disciplina voltada para uma realidade de rua. O Libre ele tenta não botar muito ranking, muito cargo, né? É realmente algo muito orgânico, mas eu acabo coordenando os instrutores no nível da América do Sul. A gente está ligado à organização, né, à direção do Harry, que é um cara que fica na Europa, no Reino Unido. Então a gente fica ligado à Europa, mas tem contato também com o esporte nos Estados Unidos. E o Paulo deixa ele se apresentar, mas foi o meu primeiro instrutor junto com o Thales. Né? Umas 2 semanas depois veio o Diego, né, Paulo? Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Sim, geralmente eu fico muito longe da mídia, né? Eu raramente, acho que eu nunca aceitei o convite. É a primeira vez que eu aceito, principalmente porque é mais uma questão de amigos, né? Nós já nos conhecemos pessoalmente, praticamente todos nós. E esta viagem, né, que tem sido trazer o Libre para o Brasil, né? Ele começa já há um bom tempo. A relação entre o Thales, né, Felipe, ela é bem mais antiga e nós sempre tivemos muito bem alinhados em relação ao direcionamento que nós víamos das artes marciais filipinas, defesa pessoal, né, as ideias de violência urbana, né? Nós encontramos, o Felipe principalmente, né, ele teve uma visão bem clara das potencialidades do Libre, né? O Libre, uma das coisas que as pessoas não, às vezes, quando ouvem falar, né, não percebem, é que o Libre é uma linguagem que ela toca vários pontos. Algumas das primeiras entrevistas que o Scott, né, a cabeça para o início do desenvolvimento desse sistema, né, ele fala sobre Jeet Kune Do, fala sobre conceitos de um pensamento extremamente flexível de adaptação de ideias clássicas a uma realidade contemporânea, né, moderna e ocidental, que é uma coisa que nem sempre as pessoas veem, né? Então foi uma sacada muito boa. E aparentemente, sim, até agora todo mundo que nós apresentamos, né, que o Filipe vai apresentando, vou apresentando o Thales, né, tenham experiência prévia em artes marciais ou não, eles têm um entendimento muito rápido dos conceitos base do Libre. Isso é o processo de aproximação do sistema, assim, a gente fala, né, o Libre em 6 meses, basicamente, você acaba não ficando extremamente proficiente, mas você acaba vendo quase todo o sistema, né? A gente brinca que se a gente quiser mesmo, a gente apresenta o sistema todo em 3, 4 dias de treino contínuo. Então ele foi feito para isso. Você não precisa efetivamente no Libre passar para aprendizagem de lança, né? Não tem sentido para a gente nisso. Da mesma maneira que o Libre, a gente tem a vantagem, né, assim, de ter um nível de flexibilidade muito bacana. Então, assim, várias vezes o Gilson mostrou para a gente o material que ele fabrica, né, com botão, ferramental mesmo de EDC, que é um negócio que às vezes a gente trabalha no Libre mesmo não sendo lâmina. O Diego, por exemplo, ele trouxe para a gente a realidade do APH. Então, acho que faz umas 2 semanas a gente teve um exame aqui. Fantástico. Um exame de PET. Vale a pena. Vale muito a pena. E aí, quando eu fui fazer a validação, acho que o Diego, eu fui fazer a validação dele de instrutor. Né? Ele falou, pô, cara, a gente tem que meter a PH no Libre, porque assim, da mesma maneira que com arma de fogo, o cara que usa arma de fogo, ele pode ser alvejado, se você está se comprometendo a usar uma ferramenta no dia a dia, que pode ser até virar uma arma, né? A gente sabe que, né, o Gilson ele tem uma conduta que eu acho muito maneira, né? E apoio muito ele. Né? Vi que teve aí, ele várias vezes volta nesse tema de a gente não carrega uma arma, a gente carrega uma ferramenta, né? Como um canivete, mesmo uma lâmina fixa, né, que por acaso pode ser usada na defesa pessoal, mas ela pode ser muitas vezes usada para abrir caixa. Eu basicamente não uso minha faca para esfaquear outra pessoa, mas eu uso ela como uma ferramenta. Só que se você está carregando isso no seu dia a dia, no bolso, na maneira que você carrega, né, se você não sabe como resolver um problema de uma hemorragia, você não tem os conhecimentos de uso de torniquete, seu e por aí vai, a coisa não vai. Então o Libre ele tem um nível de flexibilidade muito grande. Eu acho que é importante dizer sim, geralmente quando nós somos expostos a sistemas e ferramentas e
e parcelas de conhecimento de vários temas, as pessoas sempre se perguntam, eu vou usar ou não? Vale a pena porque eu vou usar? Não vale a pena porque eu nunca vou usar isso? E, geralmente, as pessoas esquecem que a realidade da vida não é bem assim, né? Então, ter acesso a um curso, por exemplo, como a APH, para quem usa, principalmente para quem vive no Rio de Janeiro, né? Mas para quem fala sobre a realidade de perfuração e corte, mesmo que a pessoa diga, eu nunca vou usar, eu nunca vou ter coragem de pegar num torniquete e assistir a alguém. Mas o entendimento do que acontece é importante. Nem que seja para a pessoa ter consciência do dano que causa numa situação em que tem que usar uma ferramenta para solucionar um problema de violência urbana. O Libre, né, voltando um pouquinho mais para o nosso eixo aqui da conversa, ele aceita isso de maneira muito confortável, né? Diferente de um sistema de defesa pessoal, que em tese teria que ser aprovado por várias instâncias, por exemplo. Você pega um sistema A de defesa pessoal, para não citar nome, né, pessoal? E aí o chefe, né, ou geralmente o mestrão ali, não é que ele não queira, mas ele tem uma estrutura muito dura. Aqui, por exemplo, né, o Paulo, ele tem um capítulo dele, que é o nome que se dá às estruturas de ensino do Libre, e o Paulo, pelo conhecimento da InnoSanto, ele mistura, às vezes, com um outro sistema da InnoSanto chamado Lameco. Né? Eu aqui, como acaba sendo um capítulo meio mãe de todos, né? Todo mundo vem aqui, treina aqui em Botafogo, no Rio, né? Então, assim, acho que amanhã, né, o PrEP vai fazer uma vivência de chão, de jiu-jitsu. Né? Ele é um faixa preta bastante, assim, cascudo lá em São Paulo, que é um instrutor, né? E aí ele vai passar uma vivência de chão, nossa. Então, cada instrutor do Libre, ele tem, a gente não quer trabalhar com dogma, nem nada. Então, assim, às vezes um cara que vem do público de EDC, vocês conhecem aí o Ed, né, que é meu aluno, né, recentemente pegou a graduação, o PET Cinza, né, que é do Libre, depois se vocês quiserem a gente até explica um pouco mais de como é que é a graduação, mas o Ed traz muito material de EDC que ele e Gilson estão no dia a dia, e cara, porra, semana passada a minha penlight estava quebrada, o Ed consertou, eu não tenho muita preocupação com isso, então realmente a ideia é que seja um sistema muito orgânico. Deixa eu pegar aqui um gancho. Há uma coisa muito interessante, né? Tem um texto do próprio Scott em que perguntam pela questão de uniformização do currículo, né? Se as coisas deviam ser fixas, né? Ter uma estrutura fixa, uma espinha dorsal muito fixa em que todo mundo tivesse que seguir, né? E ele mesmo diz que não. Longe dele que alguma vez o Libre se torne numa escola com um currículo completamente enquadrado numa caixa que nunca possa abrir para lado nenhum. Isso é muito importante porque as realidades dos países, e neste momento, se vocês reparem na história do desenvolvimento do Libre nos últimos 10 anos, ele cresceu muito. Essa capacidade de olhar o mundo de uma maneira, do mundo das artes marciais, sistemas de defesa pessoal e violência urbana, mudou muito nos últimos 10 anos. E existem países com realidades muito diferentes de outros. Por exemplo, se nós olharmos para a realidade do México, ela é uma. Talvez muito parecida, em algumas instâncias, com a realidade do Rio de Janeiro. Mas se nós formos olhar para um capítulo que seja colocado em Itália, em que uma pessoa nem sequer pode andar com um bastão na rua, porque a polícia para saber para onde é que a pessoa anda com aquele bastão, a realidade é outra. Ninguém anda com uma faca em Itália.